Olá, professor! Olá, estudante! Neste vídeo você vai receber a resolução de uma questão de concurso, porque aqui nós estamos caminhando rumo à sua aprovação. Quer saber mais? Participe da nossa Masterclass. O link está na descrição do vídeo. E vamos a mais um passo rumo à aprovação. Esse ano, o Colégio Pedro II foi convidado pela Petrobras a participar do Desafio das Engenhocas. Os alunos foram divididos em 4 grupos com, no máximo, 50 alunos cada um. Os grupos eram representados por mascotes chamados carinhosamente de Albert Einstein, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci e Isaac Newton. Dessa forma, o grupo representado pelo mascote Isaac Newton montou a engenhoca representada na figura a seguir. Nessa engenhoca, um objeto pontual de massa m igual a 1 kg parte do repouso no ponto A e desloca-se até B, quando é lançado da rampa obliquamente com uma velocidade vb, que forma um ângulo α com A horizontal. Após esse lançamento e, ao atingir a altura máxima em relação ao ponto de lançamento B, o objeto colide frontal e inelasticamente com o objeto de mesma massa no ponto C. Assim, quando os dois objetos unidos atingem uma altura h', o ângulo do pêndulo vale θ e a tração no fio ideal vale 1,5p, onde p é a soma dos pesos dos dois objetos. Dados pela questão, gravidade, comprimento do fio e seno e cosseno, que eu vou deixar, que eu tenho um comentário a fazer já. Considerando que o trabalho realizado pelas forças dissipativas entre os pontos A e B vale menos 2,5 joules, e desprezando todos os atritos do ponto B ao ponto D, determine aí aqui temos 3 partes, a velocidade do objeto no ponto B, depois a energia cinética do conjunto no ponto D e depois o ângulo, o valor do ângulo α. Antes de começar a fazer essa questão, um adendo que eu gostaria de deixar claro que é o seguinte: esse dado daqui do cosseno e do seno, ignorem, ok? Esses valores de seno e cosseno do θ não fazem sentido na questão, eles foram colocados de maneira equivocada. Por quê? Aqui, pela própria questão, já dá para perceber que esses valores não fazem sentido, Porque, olha só, esse θ é quando esse h' vale 20 centímetros. Então, antes de começar a fazer a questão, só para deixar claro o problema aqui, olha só, esse fio tem comprimento 1 metro. Agora, olha só, fecha esse triângulo daqui, ok? Fecha esse triângulo. Esse triângulo daqui formado é como? É esse cara daqui. Aqui vale L, que vale 1 metro, aqui é θ. E perceba que se a altura é 20 centímetros, quanto é que vale aqui? Aqui vale 0,8, 80 centímetros, levando em conta que aqui é 1 metro. Então, quanto é que vai valer o cosseno de θ pelos dados do problema, pela parte geométrica do problema? Vai valer 0,8 dividido por 1, que é 0,8. E perceba que aqui está cosseno igual a meio, certo? Então, esse seno e cosseno não fazem sentido, ok? Vamos ignorar esse seno e cosseno, porque ignorando eles, a gente consegue fazer a questão numa boa. Tirando esse valor daqui, a questão está ok. Então, só colocando esse adendo para falar de que, e obviamente, a questão não pode ter confundido o ângulo θ com o ângulo α, porque a questão quer que a gente descubra qual é o ângulo α, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos ignorar exatamente esse dado aqui de seno e cosseno de θ e vamos fazer a questão com o que nos foi passado, ok? Então, vamos para a primeira, vamos para a letra A. Qual que é a velocidade do objeto no ponto B? Pois bem, a gente sabe que a massa do corpo é 1 kg, ok? Da bolinha é 1 kg. E a gente tem exatamente essas alturas, sendo que G também foi passado para a gente, 10 metros por segundo ao quadrado. Dado isso, como é que a gente faz? E também a energia dissipada nesse meio do caminho foi quanto? Ela foi menos 2,5 joules. Como é que a gente faz então para poder determinar a velocidade da bolinha no B? Bom, aqui a gente vai usar conservação de energia. Conservação de energia levando em conta que uma parte foi dissipada. Então, olha só, quanto é que era a energia inicial? Ok? A energia no ponto A. Quanto é que vale a energia no ponto A? No ponto A, o bloco sai do repouso, a bolinha sai do repouso. Então, quanto é que vale? Vale m, vale a massa desse cara, vale m, g, h, que é o hzão. Então, essa aqui é a energia no ponto A, ok? E quanto é que vale a energia no ponto B? Energia no ponto B vai valer energia cinética, então meio de mv ao quadrado, mais a energia potencial que ele tem aqui, agora com esse hzinho, mg, hzinho, ok? Agora, foi perdido 2,5 joules, certo? Foi perdido 2,5 joules. O que significa? Significa que se eu pego a energia inicial e tiro a energia que foi perdida, eu vou ter exatamente o que sobrou, certo? Porque essa energia que sobrou não é exatamente o que tinha antes, retirando o que foi perdido, certo? Então, a partir disso aqui, usando a conservação de energia, a gente resolve o nosso problema. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser mg, hzão,
menos a energia dissipada, ok? Porque a energia inicial menos o que foi perdido, né? Aqui no caso, o mais correto seria eu colocar mais, porque a energia dissipada ela é negativa, né? Então aqui o sinal já está levando isso em conta, ok? Mas aqui é a energia no início mais o quanto que perdeu, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a meio de mv² mais mg. Dados os valores, né, basta substituir. Então vamos lá, né? 1 vezes 10 vezes 3 vai dar 30. Menos 2,5, né, porque aqui a energia dissipada é negativa. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a meio de 1 vezes velocidade ao quadrado, então velocidade ao quadrado, mais 1 vezes 10, vai dar 10, vezes 0,3, né, porque lembrando, a gente está colocando tudo em metro, vai dar quanto? Vai dar 3. Ok? A partir daqui, né, só colocando o mesmo fator, né, que vai dar v ao quadrado, vai ser igual a 60 menos 5 menos 6. Ok? Esse cara daqui vai dar igual a quanto? Né, 60 menos 5 menos 6 vai dar 49. Então, 49. Logo, quanto é que vale a velocidade? A velocidade vai valer 7, no caso, metros por segundo. Por quê? Exatamente porque nós já colocamos tudo no sistema internacional. Então, a primeira parte, né, a letra A, já está resolvida. Qual que é a velocidade do bloco no ponto B? Vai ser exatamente os 7 metros por segundo. Ok? Dado 7 metros por segundo, vamos então para a letra B da nossa questão, ok? Que está pedindo qual que é a energia cinética do conjunto nesse ponto aqui, né, que é o ponto D. Bom, para a gente poder determinar a energia cinética aqui, primeira coisa que a gente tem que saber, obviamente, é qual que vai ser a velocidade que esse sistema vai começar a subir, né? Obviamente a gente tem que saber isso inicialmente, ok? E quanto que vai ser a velocidade que esse cara começar a subir? Bom, a questão falou pra gente que esse choque ele é totalmente inelástico. Como é que a gente sabe que ele é totalmente inelástico? A questão já falou que ele é inelástico e falou que os corpos sobem juntos. Né? Toda vez que após a colisão os corpos permanecem juntos, a colisão ela é a máxima, né, possível. Então, né, a condição é que a velocidade deles após a colisão é a mesma. Então, olha só, falou que esse cara colidiu quando ele já estava no ponto mais alto de sua trajetória. No ponto mais alto de sua trajetória, esse corpo daqui, que a gente já calculou, né, que VB vale 7, vou até colocar aqui em cima, né, a gente já calculou que nosso VB vale 7 metros por segundo. A gente sabe que a velocidade dele aqui em cima vai ser só a componente horizontal. Então, quanto é que vai ser aqui o nosso VI, né, que vai ser a velocidade dessa bolinha, né, logo antes do choque? Ela vai ser exatamente o 7, certo? Só que a componente na horizontal, vezes cosseno de alfa. A gente não sabe quanto é cosseno de alfa, então cosseno de alfa, ok? Bom, como esse cara daqui é uma colisão, a gente sabe que numa colisão o momento linear se conserva, certo? Então, olha só, a gente tem antes o momento linear do nosso sistema é somente o momento linear de um bloco, né, de uma bolinha, porque a outra bolinha estava parada, né? Então, a gente tem massa vezes essa velocidade, VI, vai ter que ser igual no final ao quê? Os dois corpos vão estar andando juntos com a mesma velocidade, que é a velocidade final que a gente precisa saber, que é a velocidade com que esse sistema começa, né, a subir, que eu vou chamar aqui de VC. Ok? Agora, o nosso sistema vai ser um sistema de uma massa dobrada, né? Então, qual que vai ser aqui o nosso momento linear depois? 2m, que é a massa do nosso sistema, vezes a velocidade, né, que ele vai ter após a colisão. A partir daqui, né, a gente já chega diretamente que a nossa velocidade C vai ser metade, né, da velocidade que a gente tinha em B. Então, vai ser metade, ou seja, vai ser 3,5 cosseno de alfa. Então, essa daqui é a velocidade em C, que vai ser a velocidade que ele começa exatamente a descrever, né, esse movimento aqui pendular, ok? Na verdade, a gente não vai precisar da velocidade, né, do conjunto no ponto C para responder a letra B. A gente vai precisar dela mais adiante, certo? Então, de qualquer forma, né, pelo menos já calculamos a velocidade em C, ela vai ser útil mais para frente, ok? Mas para calcular a energia cinética do conjunto no ponto D, na verdade tem uma forma mais fácil de se fazer isso. Que é o seguinte, olha só, no ponto D, o que a questão falou pra gente? No ponto D, a gente tem exatamente essa situação. Aqui eu vou representar por uma bolinha só, okay? Representem, claro, né? Vamos levar em conta aqui uma bolinha com massa 2m, que é exatamente a mesma coisa que duas bolinhas de massa m, ok? Bom, a questão falou pra gente, lá atrás, que a tensão nesse ponto, né, a tensão do fio, ela vale 1,5 P, ok? Que é 1,5 vezes o peso do conjunto, ok? Então a questão já falou pra gente quanto é que vale essa tensão daqui, ok? Então essa tensão já foi dada pela questão. Agora olha só, vê se vocês concordam comigo. O movimento que esse cara faz aqui, ele é um movimento circular, certo? Por conta do pêndulo, né, como essa corda aqui ela não estica, a gente tem que esse cara sempre vai estar à mesma distância. Como é um movimento circular, a gente sabe que em um movimento circular, o módulo da velocidade, que vai ter relação exatamente com a energia cinética, ele está relacionado à força centrípeta do sistema, ok? E a tensão faz parte da força centrípeta. A tensão, ela é quase a força centrípeta. Por quê? Porque a gente sabe que toda vez que a gente tem esse tipo de sistema, quais são as forças que atuam sobre a bolinha? A bolinha, ela está sendo submetida a essa tensão
e a força-peso. Agora, essa força-peso ela pode ser decomposta entre uma componente, né, que vai fazer com que ela aumente a sua velocidade, né, ao longo do movimento pendular, que a sua velocidade varia, o módulo, e também vai ter a componente que se opõe à tensão, ok? Que vai ser, né, exatamente o que eu vou chamar aqui. Esse cara daqui é o que eu vou chamar de Px, esse cara daqui é o que eu vou chamar de Py. Então, o que vai ser a nossa força centrípeta, que tem relação com a velocidade? Nossa força centrípeta vai ser a tensão menos esse Py, ok? Porque ela é a resultante que aponta para o centro do movimento circular, quando o movimento é circular, ok? Agora, como é que a gente faz para obter esse cara? Bom, se vocês, né, forem ver aqui, esse ângulo daqui que a questão passou é o ângulo θ. Então, significa que aqui vai ser exatamente o nosso ângulo θ. Se esse cara daqui é o nosso ângulo θ, olha só que maravilha. A gente pode chegar e, né, pegar exatamente aqui uma linha reta, passando aqui, né, para poder ver isso aqui melhor. Esses ângulos aqui, eles são alternos internos, né? Então, a gente sabe que esse cara daqui é igual a esse, que é θ, e esse ângulo tem que ser igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice, ok? Então, olha só, o nosso peso, o peso de fato, o P, ele está aqui para baixo, ok? Esse cara daqui é o peso. Esse cara daqui é o peso. Logo, quanto é que vai ser o nosso PY? O nosso PY ele vai ser P cosseno de θ, ok? Então, ou seja, né, a nossa força centrípeta vai ser o quê? Vai ser 1,5P menos P cosseno de θ. Agora, a gente não pode usar aquele valor de cosseno de θ que a questão passou, porque ele não tem muito sentido usar aquele valor. Porém, né, como eu discuti com vocês, a gente consegue determinar quanto é que vale o cosseno de θ. Por quê? Porque o cosseno de θ ele não é definido por aquele triangulinho que eu tinha comentado. Olha só, o cosseno de θ ele é definido exatamente por esse triângulo. Ó. Pensa nesse triângulo daqui, formado quando eu fecho esse cara, ok? Aqui eu tenho θ, aqui eu tenho 0,8 metro e aqui eu tenho 1 metro, certo? Por quê? Comprimento do fio, 1 metro. Né? Aqui é triângulo retângulo por hipótese. Né? Aqui, como a altura é 20 centímetros e o fio tem 1 metro, então aqui só pode ser 0,8. Então, quanto é que vai valer o cosseno de θ? O cosseno de θ, ele vale 0,8. Então, aqui, no final de contas, né, o que a gente tem é que a nossa força centrípeta, ela vale quanto? Ela vale 1,5 menos 0,8 vezes o peso do nosso sistema. Esse cara daqui vai dar quanto? Vai dar 0,7P. Certo? Quanto é que vale o peso? Vale 2 vezes a massa da bolinha vezes a gravidade, ok? Então essa aqui vai ser a nossa força centrípeta. E no caso, olha só que maravilha, se a gente quer determinar quanto é que vale a nossa energia cinética, quanto é que vale a força centrípeta? A força centrípeta ela não vale m, né, no caso 2m, que é a massa do nosso sistema, v ao quadrado, que é a velocidade no ponto d ao quadrado, dividido por r. Não é exatamente essa a expressão, né? Sendo que o R aqui é o raio, né, do nosso movimento circular, que aqui no caso é quem? É exatamente o comprimento do fio, que vale L. Agora olha só que maravilha. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso pegar esse L, jogar para cá, multiplicar e dividir por 2. Não altera a fração, mas quem que é esse cara daqui? Meio da massa do sistema vezes velocidade ao quadrado. Esse cara daqui é exatamente o quê? 2 vezes dividido por L, energia cinética no ponto D, ok? Que é exatamente o que a questão está pedindo, a energia cinética do conjunto no ponto D. Então, olha só que maravilha, quanto é que vai ser a energia cinética no ponto D? Bom, aqui é o seguinte, ó, esse 2 sobre L, o L vale 1 metro, né? Como foi passado pela questão, o L vale 1 metro. Se vale 1 metro, esse cara daqui vai ser um fator 2, certo? Que a gente pode passar para o outro lado dividindo, né? E por conta disso vai acabar cortando com esse 2 daqui, ok? Então vai dar 0,7 mg, porque relembrando, 2 sobre L2 corta com esse 2 que vai ter do outro lado aqui, né? Do 2 vezes a massa. A massa vale 1, gravidade vale 10, certo? Então aqui vai ficar 0,7 vezes 10, que vai dar quanto? 7. 7 o quê? 7 joules, ok? Então esse cara daqui, né, vai ser a energia cinética do nosso sistema no ponto D. Ok? Então agora, né, vamos para a letra C do nosso problema. Qual que é o valor do ângulo alfa? Para responder qual é que é o valor do ângulo alfa, agora sim a gente vai utilizar a velocidade no ponto C. Por quê? Porque a gente vai usar a conservação de energia, né? Pelo seguinte, a gente sabe que a partir do momento que houve a colisão, certo? Então olha só, aconteceu a colisão. A partir do momento que aconteceu a colisão, essa subida ela vai obedecer a conservação de energia, certo? Necessariamente vai obedecer a conservação de energia. A única força que está atuando aqui é tensão e peso, né? Não tem nenhuma força que vai dissipar a energia do nosso sistema. Então significa que a energia em C, né? Aqui no caso eu vou escrever aqui, a energia na posição C, só para não confundir com energia cinética, né? Vai ter que ser igual à energia, né, no ponto D. Ok? Por conservação de energia básica mesmo, né? Claro, no ponto C, levando em conta que já aconteceu o choque. Ok? E olha só, quanto é que vai ser a energia no ponto C?
Bom, vamos levar em conta, né, que a nossa altura igual a zero é esse cara daqui, ok? H igual a zero. Então, olha só, esse cara daqui, ele vai ter energia potencial zero e só vai ter energia cinética, certo? Então, quanto é que vai ser aqui? Aqui vai ser 2 vezes a massa, ok? Que é a massa do nosso sistema, de duas bolinhas de massa m, ok? Então, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Aqui lembrando, né, a velocidade em C. Isso aqui vai ser igual a energia cinética no ponto D. Opa, a gente já calculou isso. Foi o que a questão anterior pediu, certo? 7 joules. Então, igual a energia final, né, a energia cinética final, mais a energia potencial, que vai ser o quê? 2 vezes a massa, que é a massa do nosso sistema, vezes gravidade, vezes esse H'. Agora, olha só, nessa expressão daqui, a gente conhece tanto quanto é que vale a massa, a gravidade e esse H'. A gente sabe esses valores, né? Então, a princípio, a gente poderia pensar que essa expressão daqui serviria para calcular a velocidade no ponto C. Mas aí você pode perguntar para mim, uai, Felipe, mas a gente já calculou a velocidade no ponto C. Calculamos, mas ela estava em termos do quê? Ela estava em termos do alfa, porque a gente calculou esse cara levando em conta a velocidade que ele estava aqui no ponto B e que ele chegou até lá em cima. Certo? Então perceba que como a gente tem a velocidade em termos do alfa, se a gente pega esse valor de VC e joga nessa expressão, a gente vai ter uma expressão para o cosseno de alfa, podendo então determinar quem que é o ângulo alfa que a questão está pedindo. Ok? Então olha só, 2 corta com 2, massa vale 1, certo? Então o que vai ficar? VC ao quadrado é igual a 7 mais 2 vezes 1, 2, vezes a gravidade, 20. 20 vezes 20 centímetros, que é 0,2, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 4, ok? 7 mais 4 vai dar quanto? Vai dar 11, certo? Agora, quanto é que vale VC ao quadrado? Não vale 3,5 ao quadrado. Cosseno ao quadrado de alfa, esse cara daqui tem que ser igual a 11, ok? Ou seja, aqui a gente tem que cosseno ao quadrado de alfa, né, tem que valer quanto? Tem que valer 11 dividido por 3,5 ao quadrado. Consequentemente, né, a gente tem que cosseno de alfa vale quanto? Vai valer raiz de 11 dividido por 3,5. Logo, né, quanto é que vale alfa? Alfa vale, né, cosseno a menos 1 de raiz de 11 dividido por 3,5, certo? Ou, se você preferir, alfa é igual a arco cosseno de raiz de 11 sobre 3,5. Então, né, mais uma questão de física resolvida.